paixão em nossas frontes. Senhor, querido Deus, abençoa minha casa, abençoa nossas famílias, abençoa quem tá viajando, abençoe todas as pessoas, as crianças, os adultos. Hoje nós vamos entrar na lição número 2. Vamos começar falando sobre o rei Davi, né? Na primeira lição, nós falamos sobre o rei Saul. E hoje, nós vamos falar sobre o rei Davi. Pensando na questão do rei Davi, nós podemos pensar rapidamente como ele sendo de fato o primeiro rei de Israel. Segundo aqui a lição 2, segundo o irmão Douglas Gomes, né? Ele vai dizer que oficialmente, de fato, é quando a monarquia de Israel se inicia. Vimos na primeira lição que Saul ele foi rejeitado. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre Davi. Resumindo a lição ele trabalha a ascensão de Davi ao trono. Ele mostra assim, primeira escolha do rei Davi, que ele era, quando ele ainda era pastor de ovelha, um menino. Então, ele foi ungido por Samuel. Quando nós pensamos nessa primeira unção, seria a forma de Davi e os seus familiares reconhecerem que ele era o novo ungido, ele era o rei. Até o momento de ascensão de Davi ao trono, quando de fato Davi foi reconhecido perante todo Israel, perante todo o exército, não é? Acredito que foram no mínimo umas 3 coroações, sendo que a última, de fato, como ele foi ungido rei. Ele teve reconhecimento entre os familiares, depois entre o exército, e depois, de fato, como o rei de Israel. E a lição, ela vai falando sobre a ascensão de Davi, a popularidade e o crescimento. Vocês sabem quando foi que Davi se tornou popular? Ele matou Golias, derrubou Golias. Isso. Davi primeiro pastoreando as ovelhas, ele mata um leão para salvar suas ovelhas. E há um momento em que
o povo de Israel está sendo enfrentado pelo um filisteu, né? Um filisteu, o gigante, né? Golias, como nós conhecemos a história. E Davi vai, sendo que nenhum do exército de Saul tinha coragem. E Davi teve, mesmo sem armadura, ele foi. Ele foi, como diz a Bíblia, em nome do Senhor. E ele foi ganhando popularidade, e ele foi crescendo. Outra coisa que fez Davi crescer foi porque muitas vezes ele foi perseguido por Saul e teve a oportunidade de matá-lo e assumir o trono, já que ele era ungido. Mas ele não fez isso. Ele disse: não, ninguém pode tocar no ungido de Deus, que no caso seria Saul. Ele esperou um momento certo para se tornar o rei. Amém? Bem, pensando aqui nessa história, porque a lição ela é histórica, ela só conta a história de Davi, um momento assim da escolha, do crescimento, da ascensão e da popularidade dele, até quando finalmente ele se torna o grande monarca de Israel, né? Um dos grandes monarcas de Israel. E a gente não pode interpretar um homem segundo o coração de Deus, esse é o ponto central que eu considero a lição, aos moldes que o homem pensa, que não comete erros. Eu posso ser um homem segundo o coração de Deus, também errando. E o que vai diferenciar? É só olhar para o exemplo de Saul. Porque Saul foi rejeitado. Saul errou. E se você for pensar em proporção de pecados, a gente pode até pensar que Davi ele teve uma sequência de pecados que você fica assim olhando e diz: nossa, Davi fez tudo isso. E mesmo assim foi um homem segundo o coração de Deus. E já Saul cometeu outros pecados, mas ele foi rejeitado. Há um gráfico, o gráfico da vida de Saul, como o gráfico da vida de Davi, pode ser o gráfico de nossa vida também. Se a gente olhar para a lição de hoje, a gente vê a escolha, a ascensão de Davi, a popularidade de Davi, até ele se tornar rei. Mas depois nós vemos uma curva, uma queda. Davi começa a cair. Ele mente, ele adultera, ele mata um dos seus soldados. Há uma queda. Assim também como a gente viu na lição passada que Saul também ele teve um momento de crescimento, mas ele teve um momento de quedas. Só que no gráfico da vida de Saul foi sempre para baixo, depois que ele não conseguiu mais levantar. Ele foi rejeitado, até a sua morte. Já Davi não. Ele desceu, mas há um momento, e a Bíblia mostra isso, a gente lê o Salmo 51, em que Davi reconheceu todo o seu pecado, todo o seu erro. Então voltou-se para Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus, aos moldes do que nós estamos analisando aqui, seria eu estar disposto a fazer a vontade de Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, colocar a vontade de Deus acima da minha vontade. E essa é a diferença de Davi e Saul. Por quê? Saul, todo o tempo que ele estava reinando, ele estava pensando nele mesmo, de perder o cargo de rei. Já Davi, quando ele começou a reinar, quando ele foi colocado no trono, ele sabia que ele estava ocupando aquele trono para fazer a vontade de Deus, para representar Deus para o povo de Israel, para a sua nação. Então Davi estava sendo rei para Deus, sendo rei, consagrando o seu reinado, consagrando a sua vida a Deus. Davi pode ter tido os problemas pessoais, assim como Saul teve, mas todo o governo de Davi, toda a ideia que ele tinha, era que ele estava governando para Deus. E Saul não. Saul estava governando para ele. Ele queria manter-se rei a qualquer custo. Ele, quando tomava as decisões, ele tomava decisões por conta própria. Deus dizia uma coisa, ele fazia outra. E quando ele ouvia que o povo estava insatisfeito com alguma coisa, ele tentava agradar o povo, porque a grande função de Saul, o grande desejo de Saul,
o grande empenho de Saul era manter-se no trono. Então ele governava para ele. E Davi governava para Deus. Errar, como todos podem errar, mas pensando na questão de reinado, pensando na questão de conduzir o povo de Israel, o melhor líder, era o líder segundo o coração de Deus, era Davi. E Saul não, porque ele era o líder que vivia em função das suas próprias inclinações. E Davi não, era governando para fazer a vontade de Deus. Infelizmente, como qualquer um de nós, como eu disse, o gráfico da vida de Saul e o gráfico da vida de Davi pode ser o nosso. Resta saber se as minhas escolhas, as minhas decisões, vai ser como as decisões de Saul, ou se vai ser como Davi. Se eu vou estar disposto a me arrepender, a me inclinar para Deus, mesmo no momento de queda, ou se eu vou continuar ainda fingindo, porque dissimulando, né? Porque Saul ele dissimulou muitas vezes arrependimento, ele não tinha um arrependimento genuíno. E já Davi não, ele realmente mostrou-se contrição. Como é que eu falhei? O Senhor me confiou esse cargo tão importante, era para te representar, e eu fiz isso. A lição ela leva-nos a tentar estabelecer algumas diferenças entre Davi e Saul, a partir das escolhas, a partir dos atos, né, dos pecados, e tentar fazer a diferença. Vocês conseguem enxergar essa diferença? Conseguem ver porque Davi foi considerado um segundo o coração de Deus? Não foi por Davi segundo o coração de Deus porque matou, né, derramou sangue, era guerreiro, não. Ele foi porque estava disposto a fazer a vontade de Deus. Que mesmo com as falhas, ele reconhece que é falho e que tinha falhado com Deus. Enquanto Saul, de nenhuma maneira, ele reconhece isso. Eu até falei em outra lição, teve uma lição de João que falava do pecado para a morte. O que é o pecado para a morte? É o pecado que a gente comete contra o Espírito Santo. Que a gente sabe que está errado, mas voluntariamente continua no pecado e dizendo, eu quero errar. E Davi disse, eita, eu errei, mas eu não quero errar. Essa é a diferença determinante entre aquele que vai ser segundo o coração de Deus e aquele que não vai ser, aquele que peca para a morte. O ego dele em estar ali como rei, né? Aí fazia com que tipo, ele se achasse demais só porque estava no trono. Mas não, mas além dele, né? Ele estava no trono, era rei, mas além dele tinha um Deus, né? Que estava ali e queria que ele justamente vivesse segundo, né, o que Deus queria. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é viver segundo a vontade dele, né? E eu já repeti essa história nas outras lições mais 3 vezes, mas eu vou repetir de novo. Não sei se a Sofia estava aqui, e nem Laís. Do morango. Eu já contei em pregações, eu já falei várias vezes, mas vou repetir. Um cidadão colheu morangos, ele era produtor de morangos, e deu ao rei. O rei o promoveu, colocou num cargo importante. Vamos pensar esse homem do morango sendo Davi. Um outro homem era criador de cavalos. Disse, se ele deu um morango, produtor de morango deu um morango e ganhou um cargo importante, imagine eu o cargo que eu vou ganhar. Dou um cavalo para o rei. Passou-se os dias, e mais dias, e o rei nada de esboçar nenhuma reação em relação a isso. Chegou para mas rei, eu não entendi. Um amigo meu me deu um morango e foi promovido. Eu dei um cavalo e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque quando aquele homem me deu uns morangos, ele estava realmente pensando em mim, satisfazer, me ver alegre, me alegrar com aquele presente. E você não estava pensando nisso. Você estava pensando em você, em ter uma recompensa. O que é que eu vou ganhar com isso se eu der um cavalo? O que é que eu vou receber em troca? Né? Então era mais ou menos isso. Saul seria esse rapaz do cavalo. Ele estava fazendo as coisas, estava sendo rei para ele, pensando nele todo o tempo. Já Davi não. Davi estava sendo rei, liderando para Deus. E essa é a diferença. Eu posso estar aqui num cargo, como o Laís bem falou, na igreja, seja qual for o cargo, qualquer ministério, seja na música, sendo um pastor, mas pensando e ter um reconhecimento da minha conferência, um reconhecimento da missão que eu participo. Então eu estou pensando no status, pensando em mim mesmo, que receber algo em troca. Mas outra coisa, eu posso estar na igreja sendo pastor,
pregando, mas pensando em servir a igreja, em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, porque eu acredito naquela mensagem. Infelizmente, tem muita gente que nem na mensagem acredita, mas está ali, só porque vê um lugar para se promover, um lugar para se destacar. Às vezes nem acredita naquilo. Então há essa diferença. Eu acredito nisso. Eu acredito em Deus, eu acredito no Evangelho, eu acredito na obra de Deus, na obra missionária. Então eu estou fazendo por amor. Para fazer a vontade de Deus. E não pensando na recompensa. No meu ego, como falou Laís. A gente vê hoje, assim, a gente não sabe, mas aparentemente, né, às vezes a gente vê as pessoas querendo estar à frente, querendo estar no cargo tal e ser isso, aquilo. Sim, tem pessoas, né, que estão ali realmente para proclamar a mensagem de Deus, para proclamar o Evangelho, mas também sabemos que existem pessoas que estão ali apenas para cumprir um cargo, para manter um status ali naquela igreja, ou então na sociedade, e não está vivendo, como o Gilvan bem falou, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, né? Não está vivendo uma vida realmente aquilo que Deus quer que ela viva. Tem pessoas que estão nas igrejas brigando, com rivalidades, sempre com essa disputa por cargo, por poder, por liderança. E aí a gente tem que questionar, até quando uma pessoa ali está vivendo segundo o coração de Deus, ou até quando a pessoa está vivendo em função apenas da carne, porque eu acho isso muito carnal. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Só basta Deus reconhecer o meu valor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E as crianças louvam. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Que diminua eu, mais que Ele cresça. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. No meio da fumaça, a
assim como ele enxergou Davi, o coração de Davi, ele vai enxergar também o meu coração e a minha vida. Não adianta aparecer para as pessoas. Não, só Deus reconhece o meu valor. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, E tua presença é meu prazer. Aleluia. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por mais uma programação de Escola Bíblica Sabatina. Que o que nós aprendemos aqui possa realmente ser alimento para a nossa alma, que venha fortalecer o nosso espírito e nos dar força para lutar contra os desejos da carne. O homem, ele tem desejos mesquinhos, assim como Saul tinha. Ele muitas vezes pensa somente em si mesmo, na sua própria glória, mas nós sabemos que a única glória tem que ser dada a Ti. E nós devemos viver segundo a Tua vontade, o Teu querer e o Teu efetuar. Que toda a honra e toda a glória da nossa vida e tudo que nós fizermos seja para Ti, para a Tua honra e glória. Que nós possamos estar dispostos, assim como Davi estava, a governar, não pensando em nós mesmos, não pensando em nossa glória, mas governar para Teu reino, governar, Senhor Deus, para a propagação da Tua mensagem e do Teu evangelho. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Jesus vai aqui voltar. Noé era pai de 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Deus sempre falava com Noé. Numa dessas conversas, ele disse: mandarei chuva que acabará com a terra, será um dilúvio. Construa um barco, bem grande. Entre nele com tua família, em um casal de cada animal que existe. Noé fez tudo a acordo com as instruções de Deus. As pessoas que passavam haviam a construção do barco. Riam zombava Noé. Levou muitos anos para a arca ficar pronta. Quando terminou, Noé entrou com sua família, um casal de cada animal e mantimentos, com todos lá dentro. Deus fechou a porta da arca por fora. Deus disse a Noé: saia da arca, leve tua mulher, tua família, em todos os animais povoem terra. E Deus prometeu a Noé que enquanto a terra... Para provar o que disse, Deus fez surgir no céu uma aliança colorida, criando assim do arco-íris. Toda vez que chove, aparece no céu um arco nas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, aninho e violetas. Este arco será como
sinal da aliança que Deus fez conosco. Vou ler sobre José. Embora José tivesse mais 11 irmãos, ele era o preferido. Deixava os outros irmãos revoltados. Com a idade de 17 anos, José cuidava das ovelhas de seu pai na companhia dos outros irmãos. Quando dormia, José tinha muitos sonhos e os contava para seus irmãos. José dizia: um dia sonhei que amarrávamos feixes no campo. De repente, meu feixe ficou em pé e os de vocês se inclinaram e seus irmãos diziam: você acha que vai reinar sobre nós? É a raiva de seus irmãos crescia cada vez mais. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Vai! Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Eu quero ver você bater as mãos. Eu quero ver bater os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. Eu quero ver você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Vamos lá! Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.